Durante séculos, a Lua foi apenas um ponto branco no céu, admirada por poetas, navegadores e cientistas. Mas tudo mudou quando os astrônomos perceberam algo intrigante. A Lua sempre mostra a mesma face para a Terra. Isso não é coincidência, é resultado de um fenômeno chamado rotação sincronizada. Só que, para quem gosta de investigar além da superfície, essa constância acende um alerta. O que há do outro lado, que nunca vemos? Na década de 1950, quando a corrida espacial começou a esquentar, esse lado oculto deixou de ser só curiosidade astronômica. Se tornou um alvo. Os soviéticos foram os primeiros a fotografá-lo, e o que eles encontraram não caiu muito bem nos relatórios públicos. Formações estranhas, crateras que pareciam simétricas demais e um silêncio ensurdecedor das potências espaciais desde então. É aí que a coisa começa a tomar forma de mistério. Agora, imagine uma parte inteira de um corpo celeste que orbita nosso planeta, mas que nenhum ser humano havia visto até os anos 60. Não é estranho pensar que, com toda a obsessão por explorar o espaço, justo esse lado permaneceu escondido por tanto tempo? Essa é a semente que gerou teorias, conspirações e investigações, e que vai se desdobrar ainda mais no próximo ponto. Quando a NASA começou a enviar suas sondas e tripulações para o espaço, o entusiasmo era quase palpável. Toda descoberta virava manchete, cada imagem gerava debates. Mas quando as naves começaram a orbitar o lado oculto da Lua, o padrão mudou. A empolgação foi substituída por comunicados técnicos, frios e vazios. Nenhuma grande revelação, nenhum dado que despertasse emoção. E isso, por si só, já era suspeito. Missões como a Apollo 8 e a Apollo 10 passaram por essa região lunar, mas os áudios foram interrompidos em certos momentos, trechos que, curiosamente, só reapareceriam anos depois, em fitas parcialmente recuperadas. E nelas, os astronautas relatavam sons bizarros, como se fossem assobios metálicos vindos do nada. A explicação oficial? Interferência. Mas para quem conhece o nível de controle que essas missões tinham, essa justificativa soa tão frágil quanto papel molhado. Esse silêncio institucional abriu margem para que ex-membros da NASA e teorias independentes começassem a surgir. Alguns engenheiros afirmavam nos bastidores que havia imagens classificadas mostrando estruturas que não eram formadas por impacto natural. E aqui entra o ponto mais delicado. Se realmente encontraram algo fora do comum, por que esconder? E, principalmente, quem decidiu manter isso em segredo? Com o avanço da internet e a curiosidade insaciável dos internautas, documentos começaram a vazar. Alguns eram duvidosos, mas outros, carregavam marcas da própria NASA. Imagens granuladas, é verdade, mas reveladoras. Em algumas delas, o que parecia ser uma torre retorcida se erguia no meio de uma cratera escura. Em outra, sombras geométricas contrastavam com a topografia caótica do terreno lunar. Coincidência? Só se for a mais arquitetonicamente precisa do universo. Vários desses arquivos chegaram ao público por meio de antigos funcionários ou hackers que invadiram bancos de dados da própria agência. Um caso emblemático é o de Gary McKinnon, que ao invadir computadores militares dos ISAT-UA, disse ter encontrado menções a oficiais não terrestres e imagens de naves desconhecidas em áreas lunares. O governo tratou de apagar rapidamente os rastros, mas o estrago já estava feito. O mundo sabia que havia mais ali do que poeira cósmica. O curioso é que essas imagens quase nunca são desmentidas diretamente. Elas simplesmente somem. São retiradas de servidores, substituídas, escondidas atrás de explicações frias sobre pareidolia lunar. Só que quem viu, viu. E quem viu, começou a se perguntar: estamos sozinhos ou simplesmente estamos sendo mantidos na ignorância? E a próxima pista pode estar mais próxima do que imaginamos. Muitos astronautas voltam da missão com algo mais do que poeira lunar nos trajes. Voltam com silêncios densos, profundos, daqueles que dizem muito mesmo sem palavras.
Buzz Aldrin, por exemplo, falou sobre luzes misteriosas acompanhando o módulo. Já Edgar Mitchell, o sexto homem a pisar na Lua, foi mais direto. Afirmou que o governo dos Estados Unidos esconde provas de contato com inteligências extraterrestres. E Mitchell não era qualquer um. Ele era o tipo de homem que calculava cada palavra. Existe um padrão entre os relatos. Sempre há algo que não deveria estar lá. Barulhos estranhos nos rádios, interferências não explicadas, sensações de estarem sendo observados. Durante a missão Apollo 10, tripulantes ouviram uma música espacial que ninguém conseguiu justificar. Em vez de investigação, silêncio. Em vez de respostas, protocolos. E com isso, uma pergunta martelava: o que eles viram que não podem nos contar? O mais intrigante é que esses relatos não são segredos enterrados. Estão em entrevistas, em documentários, em biografias, às vezes nas entrelinhas, outras vezes escancarados. E quanto mais um astronauta se afasta da influência da NASA, mais ele parece disposto a falar. Mas sempre com cuidado, com aquele receio que só quem viu algo realmente perturbador carrega nos olhos. E talvez o que eles viram esteja conectado com estruturas muito além do que a nossa ciência pode explicar. Desde as primeiras missões, imagens da superfície lunar revelaram algo que não se encaixa nos padrões naturais. Algumas formações são tão geometricamente perfeitas que seria mais fácil acreditar que foram esculpidas por mãos inteligentes do que formadas por processos geológicos aleatórios. Torres com centenas de metros, sombras simétricas e o mais impressionante, algo que se parece com uma base octogonal parcialmente soterrada. Estruturas assim não surgem ao acaso, surgem por intenção. Em 1968, uma das fotos tiradas pela missão Lunar Orbiter captou o que parece ser uma torre com mais de 1 quilômetro de altura. Sim, você leu certo. Uma torre. Altiva, reta, destacando-se do terreno acidentado ao redor. A NASA nunca deu uma explicação convincente. Alegaram ser defeitos na imagem, como se todos os defeitos tivessem forma arquitetônica. E o que dizer de uma formação em V perfeita, com proporções que lembram uma pista de pouso? Essas imagens estão disponíveis, muitas delas em arquivos públicos, se você souber procurar. Pesquisadores independentes como Richard Hoagland passaram anos analisando essas evidências, comparando com ruínas na Terra, cruzando dados. E a semelhança com cidades antigas, como as de Machu Picchu ou Tiahuanaco, não é só coincidência. Tudo isso sugere que a Lua pode não ser só uma rocha solitária, mas talvez um depósito de histórias soterradas. A cratera Aristarchus é uma das regiões mais intrigantes da Lua. E isso não é exagero. Desde os tempos das primeiras observações com o telescópio, essa área tem chamado a atenção por emitir um brilho incomum. Cientistas tentaram justificar com reflexos solares, mas alguns fenômenos simplesmente não se encaixam. Há registros de luzes pulsantes, mudanças repentinas de cor e até relatos de névoas que parecem sair de dentro da cratera. É como se ali houvesse atividade. Durante a missão Apollo 11, enquanto todos estavam focados na aterrissagem histórica, um detalhe curioso foi registrado nos relatórios. Antes mesmo de pousarem, a equipe relatou um flash de luz vindo justamente da região de Aristarchus. Coincidência? Talvez. Mas e se fosse uma espécie de alerta? Um sinal visível para quem estivesse atento? Afinal, o local é repleto de energia eletromagnética estranha, captada por sondas modernas, e não possui explicação consensual até hoje. Alguns especialistas sugerem que a cratera poderia abrigar uma base subterrânea, natural ou não. Isso explicaria o fluxo de energia captado em sua região, além das emissões de luz e calor que já foram detectadas por equipamentos terrestres. Outros vão além. Afirmam que Aristarchus seria uma espécie de porta de entrada para algo maior, uma estrutura camuflada em meio ao solo lunar. O mistério persiste. E talvez, por trás dessa cratera, esteja escondida uma das maiores verdades que ainda não ousamos aceitar.
Pouca gente sabe, mas nem tudo o que foi dito durante a missão Apollo 11 chegou ao público em tempo real. Alguns trechos do áudio original foram supostamente cortados da transmissão oficial, substituídos por ruídos estáticos ou silêncio desconfortável. O motivo? Segundo vazamentos e ex-funcionários da NASA, havia alguém observando a chegada dos astronautas. Sim, você leu certo. Buzz Aldrin teria descrito estruturas alinhadas na crista do horizonte lunar e algo que o seguia de perto. Imagine só o peso de uma descoberta dessas em plena Guerra Fria. Os astronautas estavam ali, fazendo história, mas também enfrentando o desconhecido de maneira muito mais literal. Em relatos posteriores, Buzz e Neil teriam conversado em um canal secundário, longe da transmissão pública, mencionando luzes piscando e objetos observando de longe. É difícil ignorar o nervosismo contido em certos trechos da missão, principalmente após o pouso, quando os dois evitam comentar qualquer detalhe além do script oficial. Diversas transcrições não autorizadas circularam ao longo das décadas, com falas como "Eles estão lá, estão nos observando", uma frase atribuída a Neil Armstrong em um canal isolado. A NASA nunca confirmou esses trechos, mas também nunca os refutou de maneira contundente. E se parte da missão Apollo 11 foi, na verdade, um primeiro contato silencioso? Um reconhecimento mútuo entre civilizações? A pergunta agora é: o que mais eles viram e preferiram não contar? O lado oculto da Lua sempre foi cercado por mistério. Não porque seja invisível à ciência, mas porque, curiosamente, ele permaneceu fora do alcance direto por décadas, até que as sondas chinesas decidiram explorar a região. Quando a sonda Chang'e 4 pousou por lá, em 2019, algo intrigante começou a surgir. Formações simétricas demais para serem naturais, reflexos metálicos em meio à poeira lunar e, o mais curioso, um estranho gel brilhante em uma cratera isolada. Gel. Na Lua? Essas descobertas foram divulgadas de forma técnica, quase fria, como manda o protocolo científico. Mas bastou uma olhada mais detalhada para levantar suspeitas. Afinal, quem espera encontrar algo com consistência anômala, reflexiva e fora de qualquer padrão geológico comum? E mais, imagens de satélite revelaram estruturas em linha reta, ângulos retos e sombras que não batem com o relevo. Elementos que, em qualquer outro lugar, seriam descartados como erros de leitura. Na Lua, porém, os detalhes importam, e muito. Alguns teóricos acreditam que essas sondas podem ter captado fragmentos de instalações antigas, talvez não humanas. Outros, mais ousados, sugerem que a China já sabe mais do que diz e está colhendo dados em silêncio. Seja como for, o lado oculto deixou de ser apenas um mistério astronômico. Ele virou uma incógnita política, científica e até filosófica. E aí surge a pergunta inevitável: e se o verdadeiro segredo estiver bem debaixo de nossos olhos, ou melhor, sob nossos pés? Imagine um silêncio absoluto. Agora, dentro desse silêncio, uma frequência que não deveria existir. Foi exatamente isso que algumas sondas registraram ao orbitarem o lado oculto da Lua. Sinais de rádio pulsantes, intermitentes, com padrões repetitivos que não se encaixam nos fenômenos naturais conhecidos. A NASA chegou a divulgar em 2019 que a sonda Artemis captou distorções incomuns ao passar pela zona de sombra lunar, local onde as ondas da Terra não chegam. Isso significa que alguém ou algo está emitindo de lá? Essas distorções, curiosamente, lembram transmissões antigas de rádios analógicos, com picos de frequência bem definidos e silêncios estratégicos. Engenheiros tentaram explicá-las como interferência eletromagnética gerada pela própria sonda, mas a explicação não colou por muito tempo. Foram diversos os registros em diferentes equipamentos, em diferentes missões. Não é apenas ruído branco. É como se uma inteligência estivesse testando canais de comunicação, ou talvez respondendo de forma indireta. Para quem entende um pouco de rádio e sinais, sabe que padrões são difíceis de ignorar.
E quando esses padrões começam a repetir, mesmo com equipamentos distintos, em órbitas diferentes, o acaso já não explica mais. A grande pergunta agora não é mais se estamos sozinhos. A pergunta mudou para quem está tentando ser ouvido e por quê. E talvez esse porquê tenha muito mais a ver conosco do que imaginamos. Por mais maluco que pareça à primeira vista, há cientistas e teóricos que dedicaram décadas a uma hipótese ousada: a de que a Lua não é um satélite natural, mas sim uma mega estrutura artificial. Isso mesmo. Uma construção colossal, colocada estrategicamente na órbita da Terra. A ideia pode parecer saída de um filme de ficção científica, mas ela se sustenta em algumas anomalias gritantes que a ciência tradicional não conseguiu explicar de forma convincente até hoje. Por exemplo, quando meteoros colidem com a Lua, ela ressoa como um sino por horas, um fenômeno que foi medido durante missões da Apollo. Isso sugeriria que o interior da Lua é oco, ou composto por camadas extremamente densas e metálicas. Além disso, sua órbita é quase perfeitamente circular, o que é extremamente raro para corpos naturais. E seu tamanho e distância em relação à Terra fazem com que ela tape o Sol exatamente durante um eclipse, uma coincidência geométrica tão precisa que muitos duvidam que seja mero acaso. Alguns estudiosos ainda apontam que os mares lunares, suas crateras e regiões planas, têm distribuição e profundidade incompatíveis com impactos naturais. Tudo isso reforça a teoria de que talvez estejamos convivendo com algo muito mais antigo e avançado do que imaginamos. E se a Lua for mesmo uma base ou um posto de observação, isso mudaria absolutamente tudo sobre nossa história. Mas o que estaria sendo observado? E agora que você ouviu tudo isso, me diga, será mesmo que estamos sozinhos? Ou será que apenas nos ensinaram a olhar para o lugar errado? Talvez a verdadeira história da humanidade esteja escondida onde ninguém ousa cavar. Ou melhor, onde ninguém ousa apontar o telescópio. E a grande pergunta é, o que você vai fazer com essa informação? Você vai simplesmente fechar esse vídeo e seguir a vida como se nada tivesse acontecido? Ou vai começar a observar com outros olhos, questionar o que te contaram e buscar as peças que faltam nesse quebra-cabeça? A verdade não bate na porta, ela se revela para quem está pronto. Então me diz aí nos comentários, você acredita que existe algo escondido no lado oculto da Lua? Quero saber a sua opinião. Se esse conteúdo mexeu com a sua cabeça, se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque isso aqui é só o começo. Tem muita coisa vindo por aí que vai te deixar de queixo caído e você não vai querer ficar de fora. A próxima revelação pode ser ainda maior e mais próxima do que você imagina.